Olá, estamos começando mais um Corações e Mentes, o programa do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que conecta saúde mental com os grandes temas da saúde. O episódio de hoje traz um tema sensível e necessário, a relação entre a perda da visão e a saúde mental. Como lidar com o impacto emocional de perder a visão? Quais são os caminhos da reabilitação? E como o sistema de saúde pode acolher essas pessoas? Para essa conversa, recebemos o doutor em saúde coletiva e diretor de relações institucionais do Grupo São Pietro, Maximiliano Marques. Agora, quando a gente fala Grupo São Pietro, e falando pelo preâmbulo, é que o Grupo São Pietro hoje é responsável pelo Banco de Olhos, né? E o Banco de Olhos está comemorando 70 anos. 70 anos em março desse ano. Exatamente. Então, nós estamos aqui com o diretor de Relações Institucionais, que o São Pietro Banco de Olhos atualmente já tem um ambulatório que foi inaugurado, acho que o ano passado, não foi? Sim, a gente fez toda a reconstrução do prédio. Pensamos assim, é um hospital de 70 anos que precisa ser trazido para 2026. Então o grupo, nos últimos 3 anos, já são 25 milhões para modernizar, para atualizar, para a planta dar conta da acessibilidade, dar conta de inclusão, né? Todos os movimentos que um hospital moderno precisa, sem esquecer e sem apagar os 70 anos que ele já construiu, né? Mas o mais importante que eu vejo nesse ambulatório é que esse ambulatório, inclusive o presidente Marcelo Matias foi na inauguração e ele me convidou na época, eu não pude, aí dessa vez ele não pôde ir na comemoração dos 70 anos, fui eu, e aí que eu te encontrei. E o importante é que nesse ambulatório está previsto o atendimento para o Sistema Único de Saúde, né? Este ambulatório é exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, e hoje nós temos uma participação importante de complementação do SUS, né, em serviços tanto de porta de entrada para consultas, exames, diagnóstico, quanto o segmento da linha de cuidar, que lá adiante a gente depois mergulha mais com esse ponto também, mas hoje o Hospital Banco de Olhos é o maior provedor de cuidados em oftalmologia do Rio Grande do Sul e um dos maiores do sul do Brasil. E a principal porta de entrada para alta complexidade, para cuidado complexo em linhas de cuidado, principalmente em retina, em glaucoma, em córnea, principalmente transplantes no Rio Grande do Sul, né? Não, e a importância disso para a população, né? E pelo Sistema Único de Saúde, né? Porque o Grupo São Pietro é um grupo de saúde suplementar, não é isso? Ambos, né? Era, né? Quer dizer, exato. Isso. Eu quero dizer para vocês que o Maximiliano foi meu colega no Grupo Hospitalar Mãe de Deus. E lá no Mãe de Deus, nós já trabalhávamos, que é similar, poderia dizer, né? O Grupo Hospitalar Mãe de Deus tinha a área de saúde suplementar e também a área do Sistema Único de Saúde, né? Exato. Eu era responsável pela área de saúde mental e o Maximiliano, que nós chamamos intimamente de Max, né? Que fica mais fácil, né? Inclusive trabalhava junto conosco e nos orientou, e o Grupo Mãe de Deus até hoje é responsável pelos CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossociais, a emergência do IAPI, essa abriu mão, né, na época, aí passou para o grupo do Vila Nova, e que nós tivemos uma luta muito grande para manter aberta agora. Sim. E foi renovado o contrato com o Grupo Vila Nova. Então, o Max já tinha essa experiência, né, lá no Mãe de Deus. Eu diria, Max, que até eu creio
que no Mãe de Deus foi a tua formação. Sim, sim. Tanto humanista quanto de gestão, né, executiva, quanto os grandes laboratórios de projetos, né? Ali a gente... Não, e a tua formação propriamente dita, né? Ela correu em paralelo, né? Porque ali foi o tempo em que eu fiz também o mestrado, doutorado, então tiveram coisas que foram se encontrando. Mas talvez o que a gente fez de maior e foi o principal laboratório para a gente mesmo foram os projetos. Trazer hospitais de outras redes para a tua rede, conectar eles no teu ecossistema, entender o que é uma incorporação, fazer eles funcionarem e entregarem para a sociedade, que esse sempre foi o nosso grande compromisso, né? Pensar uma estrutura, às vezes, que nem sequer se sabe direito o que ela vai fazer. Por exemplo, o CAPS Centro, que a gente desenvolveu, que é um CAPS 4, inclusive essa tipologia nem tem nesse momento dentro das políticas públicas, ele era um CAPS para as pessoas em cena de uso. Então ele foi pensado para aquele momento assim que eu estou ali com um lapso de lucidez entre estar com o uso ativo da substância e me perceber que aquilo é um problema, para que possa fazer a captação ativa e possa fazer o primeiro manejo e dali sequenciar e estimular para uma motivação para um abandono do uso abusivo da substância e um tratamento psiquiátrico de fato. Então, esse tipo de laboratório, né, Ricardo, não existe em faculdade, não existe em pós-graduação. Esse tipo de laboratório é o projeto recebido. O Hospital Santa Ana, que hoje está funcionando em Teresópolis, é um hospital de 209 leitos. Ele foi projetado desde a primeira ideia dele, e eu estava nesse grupo, e o equívoco, às vezes, as pessoas dizem, eu fiz. Não, são sempre dezenas de pessoas trabalhando com isso, tendo ideias, pessoas que, às vezes, quando a gente faz a lista, a gente quer comete injustiça por deixar alguém de fora. Toda aquela discussão lá foi como criar um hospital relevante para o SUS que não fizesse o que todos os outros já faziam, não competisse com os outros e procurasse fazer o que ninguém fazia. Ocupava aqueles vazios Exato. Assistenciais, né? Exato. Mas eu acho que antes disso, nós temos que falar o antes. O antes eram leitos que o Grupo Hospitalar Mãe de Deus alugava dentro do próprio Hospital Espírita, sim, que era a unidade São Rafael. O Exato. hospital que foi Santa Ana. Exato. Então eram 30 leitos, Exato. tu te lembra? 30 leitos só para mulheres, exato, usuárias de substâncias. Exato. E que eu tive a honra e o orgulho de coordenar. E trabalhando contigo. E posteriormente nós assumimos o Hospital Universitário de Canoas. Exato. Aonde assumimos também os CAPs de Canoas na exato, época. Olha o tamanho dessa rede. E a unidade de internação adulta lá do Hospital Universitário de Canoas, que tinha uns 30 leitos. 30 leitos. Isso, mistos, né? Mistos, homens e mulheres, exato, unidade mista. E depois o Ministério Público fez com que a gente inaugurasse a unidade infantil de medicina. Então, a nossa unidade, a primeira de adultos no 10º andar e a infantil no 9º andar, exato, mista também. Exato. Além disso, nós tínhamos a unidade de saúde mental do Hospital de Santa Luzia de Capão da Canoa e o Navegantes de Torres. O Navegantes de Torres. Cada uma com 10 leitos. Isso, então era uma rede já bem robusta, né? Então essa experiência que se deu e bem em áreas sensíveis, né? Do sofrimento psíquico. E agora tu tá numa outra área também de uma importância vital, né? Por exemplo, um vazio também. Hã? E um outro vazio. Outro vazio do sistema de saúde e do sistema brasileiro também de saúde, né? E ali naquele ambulatório vocês trabalham com retina, que é uma coisa delicada, também. Transplante de retina. Também a retirada
As cirurgias de catarata. De catarata, sim. Que são em números muito grandes, porque a nossa população está ficando mais envelhecida. Somos então, nós, né? Somos nós. Não, eu já tirei uma. A desse olho aqui, do olho esquerdo aqui, a lente é 0. E agora tem que tirar do outro, né? Mas então é uma coisa assim tem um bom hospital para te sugerir. Exato. Não, e Max, é uma coisa que é necessária para todos. Né? Para todos, e vai aumentar mais essa demanda reprimida, né? Pela própria epidemiologia. Não é que eu digo, né? Saúde, para mim, tem 2 pilares de que é o financiamento e a epidemiologia. A epidemiologia que diz o que tu é obrigado... Por que tem que se fazer? Acho que esse é o primeiro, né? E que sabe que isso conecta o que a gente fez a vida toda e conecta o que eu faço hoje, inclusive. Quando a gente está falando do Mãe de Deus, que foi a nossa casa, quando eu falo hoje do São Pietro, que é a minha atual casa, a gente está falando de instituições que elas têm um formidável know-how, elas têm muito conhecimento, muita capacidade técnica, e essa capacidade técnica, todo mundo pensa primeiro em maquinário, né? Tem muita máquina, muito aparelho diagnóstico. Não, a gente tem muito médico bem formado, a gente tem muitas pessoas que estudaram muitos anos essas especialidades, capazes de acolher, reconhecer problemas e capazes de montar um plano terapêutico que produza desfecho. Não, e nós que trabalhamos no Mãe de Deus e também na São Pedro, o que está como missão? A excelência. Exato. Um sistema de saúde de excelência. Exato. E o mais interessante, eu me lembro quando eu fiz o curso de gestão em saúde, promovido lá pelo Mãe de Deus, acho que tu fez também, né? Que era ali na Universidade Federal das Ciências da Saúde. Eu fazia o mestrado nessa época e tu fazia na Unicinos. Eu fui docente nesse curso. Tu foi docente nosso. Então eu me lembro, aqui esse ponto é fundamental. Sempre as pessoas fazem uma diferença entre a saúde suplementar e a saúde pública. Sim. E eu me lembro que nesse curso nós aprendemos que nós temos pacientes e que os pacientes são todos iguais e que o sistema de saúde é que nem um avião. O motor é o mesmo para todos, o piloto é o mesmo para todos, os comissários são os mesmos para todos. Então, os tickets é que diferenciam. Exato, a primeira classe, segunda classe. Se acopla de facilities e de entorno, mas a viagem é a mesma. Né? Isso, e a qualidade, a excelência. Né? Então, por exemplo, esse tipo de cirurgias que da base na área da oftalmologia trabalha mais, basicamente, muita cirurgia mesmo, né? Depende, sim. A gente tem em torno de 20% do total de atendimentos virando cirurgias. 80% são manejos ambulatoriais, aí pode ser desde nós dois aqui usamos óculos, a gente já fez uma correção, e talvez essa primeira coisa, quando a gente fala de perda, lá que falava os sentimentos que a gente tem em relação à perda, existem vários tipos de perda da acuidade visual, desde as progressivas e das muito sutis, como as nossas aqui. Eu tenho um grau de miopia, já chegou um pouquinho também a alguns graus do envelhecimento da presbiopia, até doenças mais graves, doenças mais severas, que essas sim, elas normalmente de natureza crônica, degenerativa e progressiva. E aí essas, com manejo de precoce, elas têm uma melhor resposta sempre, óbvio, porque a gente consegue atacar antes que as perdas sejam permanentes e definitivas. E hoje tem muita medicação, tem muito recurso farmacológico e que o repertório de consultório, com exames, com manejo, com controle e com medicação dão conta. São colírios, são injeções intraoculares que ajudam que algumas dessas doenças mais graves, como a retinopatia, ou estanque ou não progridam. E tem aquelas situações em que a cirurgia é o caminho, né? Seja a cirurgia porque eu tenho uma opacificação, por exemplo, no meu cristalino,
Não é o caso de envelhecermos, quase todos nós queremos. 70% das pessoas acima de 70 anos têm algum grau de opacificação, ou seja, catarata, e precisam fazer uma cirurgia que é, por sinal, uma das cirurgias mais antigas da história da medicina. Uma das primeiras que o próprio Ibn Sina fazia já lá no 200 a.C., ele fazia a remoção e a raspagem do cristalino. A cesariana é chamada de cesariana porque o Júlio César nasceu por cesariana. Acho que a cesariana é um pouco antes, né? São, acho que as cirurgias mais antigas, né? Com certeza são as mais antigas. Quando eu falo de Ibn Sina, o nome árabe para Avicena, né? Então a gente está falando de Síria, está falando das grandes escolas do Oriente Médio de medicina, que foram inclusive precursoras de fazeres médicos que na Europa mesmo, naquele período, não se praticava. Sim, por exemplo, na época da peste bubônica, na Europa, os europeus benziam os bubões. E os médicos árabes, mouros, né, que ficaram 700 anos na Península Ibérica, eles abriam os bubões e tiravam os embriões, né? Então, o número de mortes era muito menor, né? Então, se vê a qualidade e o nível de conhecimento e de ensino do mundo árabe. Granada, que era uma cidade dominada pelos mouros, é a primeira cidade que teve esgoto, iluminação pública na Europa, construída pelos mouros. Então, para a gente ver o quanto do conhecimento, e mais conhecimento não temos, pelo incêndio da Biblioteca de Alexandria, exatamente, que é um dos maiores pecados, crimes contra o conhecimento, porque tinha tanto conhecimento que tinha gente do lado europeu que não queria que as pessoas soubessem. Exato. Algumas coisas só foi a questão da documentação e da forma como a gente rastreia. Boa parte dos sistemas matemáticos que a gente usa hoje, das formas, dos grandes enunciados, nasceram naquele bolsão. Tinha muita inteligência naquele período. Mas o mais importante disso tudo, né, Ricardo, é que o recurso cirúrgico em oftalmologia é um pouquinho diferente das cirurgias de outros hospitais gerais. A oftalmologia ela é muito específica, ela é muito singular. Não é à toa que tem um capítulo todo lá do Guyton dedicado só para o aparelho da visão, não é à toa que tem uma especialidade médica, a oftalmologia, e que dentro dessa especialidade médica ela se fraciona em 4 ou 5 outras sub-áreas, né, subespecialidades. Porque essa é a complexidade desse aparelho aqui, que é muito especializado. Então, quem cuida de olho anterior, quem cuida de esclera, quem cuida de cristalino, nem sempre é a mesma pessoa que dá conta de a parte do fundo do olho, da mácula, da retina, ou que dá conta da pressão dentro do olho e das alterações que isso vem a produzir, né? Que é o glaucoma. Dá conta das questões plásticas, da pálpebra, do entorno, da cavidade. Então, a gente está falando de uma especialidade que ela é muito sutil, ela depende muito de aprofundamento técnico, e aí conectamos ali com o que a gente vinha falando. Quem já faz com excelência, quem já tem o conhecimento, é o serviço capaz de preencher lacunas e vazios de um sistema de saúde, eventualmente. Exatamente, são os chamados vazios assistenciais. E vamos falar o seguinte, da cirurgia de catarata. Ela é uma cirurgia rápida. Sim. Hoje os pacientes fazem a cirurgia e vão embora pouquíssimas horas após a cirurgia, no outro dia já estão, quer dizer, então se evitam, imagina a dificuldade, o sofrimento que a pessoa passava por falta de conhecimento na época, sim, né? E entra aí, e quando tu fala dos medicamentos, a gente vê hoje também na área da saúde mental e da psiquiatria
os antipsicóticos de última geração, né? Então tu usa um aldol decanoato, que é uma medicação de depósito. Hoje já tem outras substâncias que tu usa uma ampola por 1 mês. Então o paciente que ficava alucinando, né, com alucinações e delírios psicóticos, ele toma aquela medicação e se estabiliza por um mês inteiro. Quer dizer, então, o quanto que isso veio a beneficiar a vida das pessoas. E nessas 2 áreas, são áreas que vão ser cada vez ter uma demanda maior devido ao prolongamento da vida. Então está provado que em 2050 o Rio Grande do Sul será um estado de idosos. Nossa, né? Seremos esses idosos. Não sei se nós vamos estar lá, Nossa, Max, tu provavelmente esteja. Por favor, né? Então nós vamos ter os idosos todos com catarata, com demência, né? Então tu vê, por exemplo, a evolução agora dos novos medicamentos na área da demência, né? Então a gente vê assim o quanto que tu pode oferecer com o conhecimento, a excelência desse trabalho e para todos, né? A história do avião, né? Tu pode servir a todos com a mesma eficiência, a mesma competência, mas para isso precisa-se ter uma visão, né, ter propósito, né? Exato. Então qual é o nosso propósito? O meu está na ponta da linha, né? A gente cuida com excelência para transformar vidas. E cuidar com excelência porque, apesar de excelência não ser um fim, ela tem que ser uma régua, né? A gente não pode aceitar em saúde fazer menos do que o que é absolutamente seguro, eficiente e produtor de desfecho. E quando a gente faz isso, a gente pensa na segurança, a gente pensa no que realmente funciona, porque a gente não pode ficar especulando e testando com as pessoas, né? Ensaio e erro é no laboratório, em etapas anteriores, na vida real. A gente faz aquilo que a medicina baseada em evidências nos deixou claro que funciona. E que produz desfecho. Produzir desfecho é, se eu não fizesse nada, qual seria a consequência dessa evolução clínica dessa doença? Eu, como profissional, eu, como um serviço de saúde, tenho a obrigação de entregar algo melhor do que aconteceria se eu não fizesse nada. Para mim, essa é a grande régua entre o que é um serviço de saúde e o que é o cuidado que a gente recebe da nossa mãe, do nosso pai, da nossa família, o que é o cuidado tradicional, o que é o chazinho, o que é a benzedura, o que são as outras práticas de cuidado. Uma, eu sei que vai me melhorar mais rápido, vai me permitir menor tempo de recuperação, maior velocidade de capacidade adequada, restabelecimento de uma função. A outra, eu me sinto bem, ela faz parte da saúde, ela se conecta comigo, às vezes com meus valores, com a minha tradição, mas ela não é profissional e nunca vai ter que ser, né? Então essa é a diferença. Então se eu cuido das pessoas, eu pego a régua da excelência como um norte, e excelência nesses 3 pilares, que é o que nós fazemos no Grupo São Pietro, é inegável que a vida de alguém vai ser transformada. Porque ninguém tem uma doença chegada no seu corpo, ninguém tem um evento somático, um evento psicológico, um evento psiquiátrico que demande uma abordagem, uma terapêutica, e que recebendo um cuidado profissional de qualidade retorna para um lugar que ele estava antes, que era um lugar sem cuidado, desassistido, ele volta para um lugar melhor, volta para um lugar de plenitude, de autonomia, de autodeterminação. Só por isso, Ricardo, quando a gente intervém, quando a gente faz tudo o que a gente estuda todos os dias para fazer, lê um monte de artigo que a população geral acha chato pra caramba, né? E que até a gente acha chato também. Mas a gente estuda o tempo todo, todos os dias, compra tecnologia, faz curso, faz residência para isso. E como a gente evoluiu, por exemplo, a medicina nos últimos 5 anos,
ela teve uma evolução muito maior do que os últimos, vou dizer, até 2 séculos, talvez. Olha, até mais. Vamos pensar assim, os grandes marcos que mudaram o que a gente faz. Os antibióticos na década de 40, as estatinas nos anos 70, 80, né, a questão cardiovascular, talvez o RNA mensageiro ali no início da Covid. Na área da saúde mental, o Janssen, né? O Janssen ficou multimilionário porque ele criou o haloperidol, né? O Janssen que inventou o haloperidol, que é o primeiro antipsicótico, né? Que não tinha... Antigamente a gente usava a clorpromazina e a levomepromazina, que tinha um monte de parefeitos, né? Então o haloperidol foi uma revolução. E aí ele cria o haloperidol de depósito, né? Que é o decanoato. Sim. E hoje tem outros. Então hoje eu digo são as medicações de última geração e de depósito. Exato. O quanto isso melhorou a vida das pessoas. Exato. E diante disso tudo, eu creio assim que todo e qualquer sistema de saúde, ele tem que ter, além daqueles pilares que nós falamos anteriormente, mais 3. Primeiro, assistência. Segundo, ensino permanente o ensino permanente e continuado. E pesquisa, né? Então, tem que ter essas 3 questões, né? E aqui um exemplo. O Banco de Olhos, ele possui um centro de reabilitação visual. Como é que funciona esse processo? Essa é a pergunta do milhão para nós, porque tudo que a gente faz diz respeito a não perder a visão, a não chegar na cegueira, a não ter uma consequência grave como o que acomete as pessoas que precisam da reabilitação. Então a gente investe muito no cuidado preventivo, investe muito no diagnóstico, investe muito nas intervenções medicamentosas, nas intervenções cirúrgicas que antecedem os eventos, mas tem ali 3% da população que as doenças elas evoluem até uma deficiência visual grave, severa, e nós temos 0,3% da população que vão perder a visão, vão ficar cegas. E isso não é uma sentença de fim da linha, isso não é uma sentença de morte, de acabou, é pelo contrário, é um convite para que a gente se dê conta que o nosso sensório que percebe o mundo, ele tem outros sentidos. E é um convite para que a gente possa desenvolver as habilidades dessas pessoas para aquelas outras dimensões das suas habilidades da atividade da vida diária, e possa desenvolver elas para se readaptar a essa nova condição. Então, é um ambulatório de reabilitação mesmo, que desde as coisas mais simples, como lupas e lentes especiais para aqueles que têm uma baixíssima acuidade, que vão usar praticamente um microscópio no olho para se adaptarem, até recursos de aprender a usar bastão guia, aprender braille, aprender o uso da audição, aprender a se localizar num ambiente aberto, numa casa. Para que tenha uma certa autonomia, né? Mais que certa. Vários dos nossos pacientes, eles desenvolvem independência, inclusive, a ponto de conseguir morar sozinhos. A gente mapeia, né, nossa assistente social vai até a casa das pessoas, a gente mapeia a casa das pessoas e ensina elas a cozinhar, a arrumar sua cama, quando tu a fala lavar as roupas, sem a visão. Tu entra já no papel da equipe. Eu acho que multidisciplinar, eu acho que já é um termo antigo. Eu acho que nós já temos que ir para a transdisciplinaridade, né? Então, eu gostaria que tu falasse sobre isso, nesse tipo de cuidado. Quem faz saúde lida com problema complexo, né, Ricardo? Então, assim, problema complexo pede abordagem complexa. E abordagem complexa exige conhecimento de mais de uma área. Ninguém é bom fazendo tudo. Então, eu preciso de um corpo clínico de oftalmologistas muito dedicados a saber tudo o que acontece no olho.
mas eu preciso ter uma inteligência que compreenda o que são benefícios sociais, o que são direitos, quando eu posso me aposentar, quando eu não posso, o que são recursos de apoio na comunidade, os recursos de apoio na vizinhança. E quem estuda isso é o serviço social. Eles fazem muito bem isso. Eu preciso de um profissional que dê conta das emoções, daquela frustração, daquela tristeza, da melancolia que chega quando eu me sinto privado de um sentido, né? Quando me sinto que eu perdi alguma coisa na minha vida, quando eu sinto que talvez eu não tenha mais utilidade, porque eu acho que tudo vem da visão, e a visão é um sentido muito dominante na nossa vida. Quem é que vai cuidar dessa pessoa? É o psicólogo, é o psiquiatra que vão entrar e vão mapear e vão lidar com essa subjetividade, com essas camadas de emoções. Então, quem entende que esses múltiplos papéis que são a nossa equipe e que são os profissionais que atuam conosco, às vezes eu preciso que alguém me ajude na aderência ao tratamento. Né? Essa pessoa tem dificuldade de tomar as medicações ou de pingar os colírios, e aí entra a enfermagem nesse repertório. Então, isso que a gente chama de equipe multidisciplinar, que diz assim, é multi, porque são muitos disciplinar, porque cada um estuda um campo, e é transdisciplinar, porque a pessoa é uma só, e o que ela precisa tem que conversar todo mundo junto. Isso, e dentro disso... Ela dá conta desse jeito, né? Isso, e dentro disso, quais são os principais gargalos no atendimento oftalmológico especializado? Hoje a gente tem muita concentração de inteligência e de capacidade de resposta em grandes cidades. Então, assim, falando no macro do sistema, o primeiro e maior gargalo é a distribuição mesmo de serviços e recursos. E essa distribuição acontece por dois fatores. Um é o fator de densidade, tem muitas pessoas nas grandes cidades, o que favorece que os grandes investimentos também aconteçam nessas cidades. O outro é porque as pequenas cidades, elas não se mostram viáveis para o uso das tecnologias e para mobilização de profissionais com aquela expertise para que se fixem lá. Então isso é o primeiro grande gargalo macro. O micro gargalo, e aí talvez esse seja o maior problema deste momento dentro da oftalmologia a ser discutido, e envolve outras especialidades por semelhança, é que as linhas de cuidado, elas ainda são muito fragmentadas, e eu fico olhando etapa por etapa e degrau por degrau por vez. Então, quanto mais pessoas acessam o sistema de saúde e fazem consultas, mais pessoas diagnosticam problemas. Problemas que nem sempre os médicos generalistas estão aptos a dar conta. Em oftalmologia é muito claro isso, um médico generalista não dá conta. Os cuidados básicos que nós teríamos que ter para evitar e retardar a perda da visão? Primeiro, sim, de forma muito prática, um cuidado com a própria vida, um cuidado com um bom estilo de vida, pensando que boa parte das doenças do aparelho da visão também são agravadas e aceleradas por comorbidades e por outras doenças. Então, uma boa alimentação, boas práticas de atividade, isso com certeza. Objetivamente, né? As duas patologias com a maior prevalência hoje no Brasil são hipertensão arterial sistêmica e diabetes. E a síndrome metabólica, né? A obesidade casada ali, as alterações... que também está associada ao diabetes na maioria das vezes. Mas vamos falar do diabetes, que todo mundo sabe, vamos falar... Exato. Porque aqui, além de médicos, que são nossos telespectadores, nós temos a população em geral. Então, o diabetes é o açúcar no sangue, né? Então, ele causa a cegueira, né? O diabetes comprovadamente. Um dos quadros, retinopatia diabética, é hoje, talvez, o maior fator causador de alterações da retina. De curto prazo. Isso, assim. E é uma patologia que poderemos dizer de alta prevalência, né? Associada... E evitável. E evitável. Com os transtornos metabólicos também. E associado também ao alcoolismo. Também, porque o alcoolismo é o causador dessas duas patologias. Então, quando a gente fala assim, aonde é que estão os pacientes etilistas e alcoolistas? A maioria não estão na psiquiatria e na saúde mental, estão lá na clínica. Sim. Dos pacientes hipertensos e diabéticos. Sim.
né? Então, quer dizer, como evitar, né? Não, tu fala uma coisa que conecta com o que eu dizia ali sobre os gargalos e que faz muito sentido, Ricardo. Eu faço o caminho inverso. Alguns estudos perguntaram para pessoas em cuidado em oftalmologia se os seus pacientes tinham ou não alguma alteração comportamental e alguma doença psiquiátrica. E só 40% dos respondentes sabia que os seus pacientes tinham também comorbidades psiquiátricas. Então, essa fragmentação e esse desconhecimento, ele às vezes tem muito com o objeto. Eu estou tão focado em cuidar do teu olho, estou tão focado na tua visão que eu esqueço essa completude que tu és, quanto nos outros campos também. Então, às vezes, quando eu estou sendo cuidado para diabetes, é só quando eu não enxergo mais que alguém se lembra que eu deveria ter ido no oftalmologista. E isso é gargalo por um outro lado também, e eu acho importante a gente destacar, que é: eu não monto linhas de cuidado ponta a ponta. Eu não monto linhas de cuidado que pensem toda a sequência do que eu vou precisar fazer com uma pessoa para chegar num desfecho bem sucedido. Então vamos falar dos grandes programas desse momento. Eu vejo que tenho muitas pessoas esperando por consulta. Então eu faço lá um programa de consultas. Super lógico. E eu mudo a fila de lugar, porque pessoas que fazem consulta agora precisam de exames. Mas eu não fiz um programa de exames. E aí eu faço um super programa de exames na sequência. E essas pessoas vão precisar de medicamento e de cirurgias. Mas eu não pensei isso quando eu fiz as consultas, eu não pensei isso quando eu fiz os exames. Aí eu faço um mutirão de cirurgias. E essas pessoas precisam ser reavaliadas e ser cuidadas no seu segmento. Elas precisam também de um cuidado e um suporte psicológico, elas precisam também de um suporte endocrinológico, elas precisam também de um apoio à alimentação saudável. Como a gente fragmenta e vai olhando problema a problema, teoria das restrições lá na engenharia de produção, a gente só vai trocando de lugar os gargalos e aí o engarrafamento continua o mesmo, a gente não dá fluidez para a vida dessa pessoa como linha de cuidado. Talvez este seja o grande diferencial que a gente tem no escopo ali do banco de órgãos. O banco de órgãos, quando o assunto é visão, ele entrega tudo o que pode ser feito para as pessoas. Enquanto algumas instituições dentro do Estado do Rio Grande do Sul, elas conseguem fazer só as consultas, ou conseguem fazer só a cirurgia, e aí o que elas fazem é produzir fila para os outros, normalmente para nós, né? Pois é, mas graças a Deus que hoje nós temos esse serviço à disposição de toda a população, né? A população que usa o Sistema Único de Saúde, usa também os planos de saúde, a saúde suplementar. Então, eu creio que agora o nosso papel é divulgar isso, que as pessoas saibam como encaminhar esses pacientes, saber que eles tem onde se socorrer, que pode ser o problema totalmente resolvido. Ô Max, lamentavelmente, aqui tem uma diretora de produção, que ela é uma ditadora, e o instrumento que ela usa é o relógio. Né? Então ela, que tem outras gravações, então eu gostaria que tu deixasse assim, uma mensagem para quem está enfrentando toda essa situação da perda da visão, né? Eu diria que não é da perda da visão, que quando tu falou de uma forma tão ampla, eu diria de perda da saúde, da vida saudável. Né? Então eu gostaria de ouvir a tua mensagem para os nossos telespectadores. Eu acho que a mensagem mais importante, Ricardo, que a gente tem que dizer em todos os encontros, e talvez nós homens tenhamos que ouvir ainda mais essa mensagem, é que a gente precisa nos cuidar. A gente precisa olhar para si próprio e admitir que a gente precisa de ajuda e que a gente pode se perceber necessitando da ajuda de outros. E falar que a gente precisa de ajuda. Quando eu digo o que está acontecendo comigo, seja uma emoção, seja uma alteração, uma desorganização, seja uma incapacidade, eu não enxergo mais
como eu enxergava, eu não consigo ver as letras do celular, eu não reconheci o rosto do meu neto. Eu tenho que me dar conta dessas coisas e falar, olha, eu não enxerguei. Max, eu não consegui. Sabe o que eu me dou conta? Quando tu não... Bula de remédio já tem umas letrinhas pequenininhas, né? Então, já é pequenininha. Mas quando tu não consegue ler a bula dos remédios, a coisa complica, né? Não, é isso. E sabe, sim, eu não usava óculos até um ano atrás e foi a minha esposa que olhou e disse assim, tu tá com dificuldade para enxergar, e eu nunca tinha falado disso. E eu pego e olho pro papel e digo, sim, eu tô com dificuldade. Ela disse, olha, tem um lugar bem legal, talvez perto de onde tu trabalha aí, né, que faz cuidar da oftalmologia, e eu fui me cuidar. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Você não precisa passar por nada sozinho, e a gente precisa dos outros. Eu não planto a minha comida. Alguém está fazendo isso hoje, e ainda bem que tem muitas pessoas ocupadas com isso. Eu preciso que alguém se ocupe disso. Então, quando chega o ponto de se cuidar, eu preciso que alguém me cuide. Alguém que estudou para isso, alguém que é capaz de fazer isso, alguém que tem tecnologia, que tem máquina, que tem ferramenta para isso. Então, eu acho que essa é a principal e maior mensagem. Busque ajuda, não tenha vergonha de precisar dos outros. Nós precisamos de todo mundo. Essa luz não somos nós que trabalhamos para ela estar aqui, esse sistema, essa rede. Toda a equipe de apoio aqui nos ajuda, né? Então, assuma que você precisa dos outros. E ao assumir que você precisa dos outros, aceite o cuidado que os outros são capazes de te trazer. Porque a tua vida vai ser mais fácil e vai ser melhor fazendo isso. Tu sabes, quando tu fala isso, eu me lembro daquele livrinho do Kafka, da Porta. Sabe a história desse livro do Kafka, da Porta? É a história de um sujeito que ficou 20 anos na frente de uma porta, até que num dia ele resolve botar a mão na maçaneta e abre a porta. E quando ele abre a porta, tinha um porteiro lá do outro lado, né? E ele disse pro porteiro, mas por que tu não abriu a porta? E o porteiro diz assim para ele, por que tu não botou a mão na maçaneta? Né? Então, eu acho que as duas coisas se somam, né? Então, hoje a gente aqui acho que aprendeu essa lição, né? De que nós temos serviços de excelência, profissionais de excelência, né, e através do Sistema Único de Saúde, um sistema público gratuito, né, e que será muito bem atendido de uma forma rápida, eficiente, né? Então, Dr. Maximiliano Marques, muito obrigado pela tua participação e por esse compartilhamento do conhecimento, né? Então, creio eu que foi fundamental. Então, que a gente possa ficar tranquilo para que a gente possa ter uma visão serena. E quando eu falo serena, traduzindo para o latim, serenidade quer dizer clareza. Esse foi mais um Corações e Mentes. Até o próximo.